Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulicei. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obras, né? Então esse é um projeto super grande, talvez o maior, não, com certeza o maior projeto que a gente já fez aqui no canal, né? E a gente começou essa estratégia, digamos assim, né, de fazer projetos maiores, até para que você consiga entender como aplicar todas as ferramentas num único projeto, que é o que você precisa fazer no seu dia a dia, né? Entender que também isso pode até demorar um pouquinho, principalmente para quem está começando, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é montando um quebra-cabeça, né, como se fosse ali um mosaico de ferramentas que a gente vê aqui no dia a dia, e vai repetindo essas ferramentas até que a gente tenha a obra toda pronta, né? E esse projeto aqui, como eu disse, já teve muitas aulas. Então, se você perdeu as aulas anteriores, vou deixar aqui em cima o link da playlist, onde está tudo organizadinho, você pode acompanhá-la com a gente. Tá tudo detalhado, todas as linhas de programação que a gente usou, todos os detalhes. A gente foi pro Canva, a gente fez rascunho lá no bloco de notas, a gente fez um monte de coisa. E se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai te ajudar, a gente vai te prestar suporte tanto quanto possível aqui, ou entre em contato com a gente, que na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, tá? Inclusive, convido você a dar uma passadinha lá no nosso site, a gente está com turmas abertas de Excel, de VBA, de ferramentas da qualidade, né? Cursos, na verdade, relacionados à área de qualidade e gestão, e também para a área de metodologia industrial. A gente hoje tem 19 cursos diferentes, todos muito bacanas. Vocês conhecem o que é a nossa qualidade de metodologia e tudo mais pelo canal, então é só entrar em contato com a gente, vai ter prazer aqui em atender você e tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer hoje, né? Então na aula passada a gente estava trabalhando aqui na parte de ordem de serviço, está quase acabando, e a gente fez aqui, né? A gente já consegue fazer a inclusão, a gente consegue fazer a edição e a gente consegue fazer a exclusão de cada um dos itens que a gente colocar aqui na ordem de serviço. Hoje a gente vai fazer o seguinte, né? Hoje é dia da gente trabalhar com esse botão aqui, que é o botão de filtro, tá? Então, para fazer esse trabalho aqui de filtro, a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez aqui no maquinário, né? Então, no maquinário, a gente vem aqui, clica e ele aparece um formulário secundário, né? E esse formulário secundário apresenta aqui as opções de filtro que a gente tem ali para trabalhar, certo? O que acontece aqui, né? O que a gente tem que levar em consideração nesse caso? Quando eu trabalho aqui com a inclusão do novo cadastro de maquinário e com o filtro, percebe que é exatamente o mesmo user form. Então a gente usou o mesmo user form, a gente só fez uma variável para ele identificar esse cabeçalho, né, o caption do user form, e alterar ele de acordo com a nossa necessidade. Assim a gente não precisa programar duas vezes. Isso foi legal. Agora, para esse caso aqui, né, a gente não consegue fazer isso. Por quê? A estrutura de opções que a gente vai ter aqui são diferentes, né? É diferente do que o que a gente vai ter lá na nossa base de filtros, porque nem todos os campos que eu tenho aqui são campos de filtro. E daria muito mais trabalho eu fazer isso daqui ser apresentado como um formulário único, porque eu teria que ficar ocultando ou fazer uma aba secundária, uma multipágina, e ficar trabalhando com isso. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer um formulário, um user form só para o filtro. Tá? Então, até porque assim eu consigo trabalhar um pouquinho mais o layout dessa estrutura, mantendo aqui um padrão de um layout mais profissional. Tá? Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Então eu também preciso ter aqui a opção do limpar, né, os filtros e limpar as ordens de serviço, né? Então, ou limpar os filtros das ordens de serviço, então para que a gente possa aplicar ali também essa condição de forma adequada. Bom, então o que eu vou fazer aqui, galera? Primeiro passo, vamos dar uma olhadinha aqui nesse campo de ordens, né, nesse user form de ordens, que é esse carinha aqui. Então a gente vai fazer uma coisa parecida com isso, né? E se eu der uma olhada lá no Excel, a gente já deixou aqui na aba de ordens os campos que a gente vai utilizar aqui para fazer filtro, que vem aqui da coluna U, né, então onde é a data de criação, até a coluna AJ. Né? Então nessas condições aqui eu tenho 16 campos que tem que ser apresentados, ou seja, são vários campos, né? Então bastante informação que precisa ser filtrada, bastante informação que precisa ser construída. Então o primeiro passo, né, agora que eu entendi que são 16 campos, ou seja, que eu vou precisar de bastante espaço, eu vou ter que criar um layout lá no Canva para fazer esse user form, parecido com o que a gente já fez com os anteriores, tá? Então por isso eu já deixei aqui aberto para a gente o nosso arquivo do Canva que a gente está utilizando para fazer todas as janelas. Então percebe, a gente fez isso lá no começo, né? Então quando a gente começou a fazer aqui o de turnos, depois a gente foi fazendo aqui todos os outros lá relacionados a funcionários, de maquinário, ordem de serviço, o
que a gente está vendo lá, que é o de ordem, e um que eu deixei aqui de rascunho, que tem algumas coisas guardadas ali, caso a gente fosse usar, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu percebo que eu só estou aproveitando o que eu já tinha feito antes para poder seguir com mais facilidade aqui no projeto. Tá? Então o que eu vou fazer é, eu vou duplicar esse formulário, porque eu quero uma coisa parecida. Tá? Eu vou tirar essa parte em branco aqui por enquanto, tá? Porque eu preciso agora pensar em como que eu vou distribuir essas questões. Tá? Os botões que eu tenho, né, de filtro são diferentes, né? Então os botões que eu tenho de filtro, eles aparecem justamente com essa cara aqui, né? Então são esses 3 botões aqui que eu preciso, né? Que a gente está usando lá no nosso user form, que é até mais fácil de mostrar por aqui. Olha, se eu vier aqui no de maquinário, percebe que é o botão de salvar, para salvar o filtro, o botão de limpar, para limpar o filtro, e o botão ali de excluir, né? Então esses 3 filtros que eu tenho que colocar lá no meu formulário. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses carinhas aqui, tá? Então eu vou selecionar aqui, olha, pode fazer assim, percebe que ele pegou o retângulo também, que eu não quero. Então eu vou segurar o Shift no meu teclado e vou clicar no retângulo que eu não quero e dar um Ctrl C. Tá? Fez isso, né? Deixa eu só ver aqui, beleza, pegou todo mundo. Então eu vou vir aqui para baixo, no carinha que eu estou criando agora. Esses aqui, olha, Shift, tirei o retângulo, eu não quero, e vou dar um Ctrl V. E aí ele vai trazer aqui para mim os botões lá já do jeito que eu preciso. Tá? Então assim já vai ficar certo aqui para mim os botões lá na cara que eu preciso, com as funções que eu preciso. Tá? Depois só fazer a programação deles mesmo. Beleza. Outra coisa que eu vou ter que pensar agora é quais são os campos e quais são as ordens que eu preciso para trabalhar com cada informação. Tá? Um jeito bom de fazer isso, né, é justamente eu pensar ali num campo único. Por quê? Se eu fizer como eu estava fazendo aqui antes, esse layout que fica legal, ele ocupa muito espaço, né? Então para poucos campos ele fica bacana assim, né? Então percebe que esses aqui, olha, ficam interessantes. Só que aqui eu estou trabalhando 4 campos ao espaço que tomou, imagina 16. Né? Então se eu fizer desse jeito aqui, eu vou ter um trabalhão, né? Vai ficar muito esquisito lá no meu projeto. Então eu vou até pensando melhor, vou copiar esse retângulo aqui de novo, vou trazer para cá e eu vou lançar aqui as informações nessa área aqui mesmo. Tá? Então percebe que não vai mudar tanto com relação ao que eu tinha lá no anterior. E aí eu tenho mais tranquilidade para poder lançar aqui as informações. Ah, Lucas, mas e se esse retângulo ficar grande, se ficar pequeno, qualquer coisa do tipo, não tem problema. Depois qualquer coisa eu posso voltar para cá e alterar esses tamanhos, alterar o layout e só trocar a imagem lá na minha base, assim fica mais fácil para eu poder trabalhar, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um nome aqui nesse página 8, aqui na frente eu posso dar um nome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, filtro, ordens. Pra ficar mais fácil, conforme a gente vai tendo um monte de janela, fica mais fácil você colocar nome aqui, porque quando você fizer o download, ele já sai com o nome que você colocou, tá? Então eu vou vir aqui, olha, em baixar, tá? No baixar é importante, né? Eu estou querendo baixar só a página 8, tá? Então eu vim aqui, eu vou selecionar a página atual, né? Então ele vai pegar só a página 8, ou eu desço aqui, procuro a página 8 e marco só ela, tá? Aí como você preferir. Vou dar um pronto aqui e vou pedir para ele baixar em JPG, tá? Eu sempre me esqueço disso, sempre tenho que voltar aqui para baixar de novo. Então coloca aqui em JPG porque o VBA ele vai entender JPG, tá? Então usa esse formato que não dá problema para você. Vou fazer o download, né? É uma imagem só, então ele vai baixar aqui bem rapidinho aqui pra gente. Já fez o download ali, já levou lá para minha pasta, tá? Então deixa eu vir aqui, já deixei aqui a pasta do projeto aberta, ele veio aqui para downloads. A minha imagem é essa daqui que eu vou usar agora. Dei um Ctrl X ali para tirar dali e um Ctrl V para trazer ele para cá. Deixa eu ver por que ele não pegou aqui. Ctrl X. Beleza, agora sim. E vou dar um Ctrl V aqui na pasta do projeto e já está aí a nossa nova janela. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que colocar essa janela para aparecer no user form novo lá no VBA. Tá? Então para fazer isso eu vou vir aqui para o VBA. Vou criar um novo user form. Se eu quiser facilitar minha vida, eu já posso colocar algumas propriedades aqui desse form, tá? Então eu vou dar um F4 aqui, eu vou trocar o nome dele, né? Então eu vou chamar de FR filtro ordens, por exemplo, para ficar bem claro para que serve esse serviço, né? Esse user form. Aqui no Caption, né? Eu vou colocar aqui, olha, no anterior eu tinha colocado cadastro de ordem de serviço. Aqui eu vou colocar filtro de ordem de serviço, filtrar ordens
de serviço. Lembrando, normalmente eu não gosto de utilizar o Caption, eu acho esquisito, mas em janela secundária assim às vezes fica legal, porque fica mais fácil da pessoa saber o que ela está abrindo ali em janelas, né? Esse é um ponto que eu reforço sempre com os alunos, porque você vende o projeto e você não sabe muito bem qual que é o nível ali de habilidade que o seu cliente tem com o computador, coisa do tipo, né? Então, e às vezes ele é meio receioso, às vezes ele vai passar isso para outra pessoa utilizar ali na prática. Então é sempre bom que você coloque o máximo de informação possível para a pessoa poder se direcionar. O que eu quero dizer com isso? Coloca título no que você puder colocar título, etiqueta de ajuda, coloca, já tem vídeo aqui ensinando a fazer isso, esse projeto tem estratégia de etiqueta de ajuda também que fica legal. Coloca vídeo de ajuda para me enviar junto do seu projeto. Uma coisa que a gente faz aqui é todo projeto que a gente vende tem um vídeo, pelo menos um vídeo de apresentação. A gente faz reunião de entrega, faz o que você puder para tirar a dúvida do seu cliente, tá? Isso agrega valor. Então, seu cliente entende que ele está sendo cuidado, digamos assim, né? Que existe uma preocupação para a utilização, para esse pós-venda. Então, você pode cobrar um pouco mais caro por conta disso, tá? Então, isso faz sentido, porque eu estou agregando mais valor, então eu posso cobrar mais caro por isso. E você também pode entender isso como uma ajuda para você mesmo, porque quando você faz esse tipo de coisa, reduz a chance de uma reclamação no futuro, ou do cliente ficar pegando no seu pé, olha, como é que faz tal coisa mesmo, como é que faz tal coisa mesmo, né? Então, fazer desse jeito facilita muito para você poder trabalhar aí com a sua estratégia, seu desenvolvimento, tá bom? Mas enfim, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, esse meu carinha aqui, ele precisa ter um tamanho que seja adequado. E eu não quero que fique esquisito, então eu vou pegar aqui do ordem de serviço, né, então que é esse carinha, e vou copiar aqui os tamanhos dele, né, então vou colocar aqui categorizado para ficar mais fácil. Vem aqui no fundo, olha, a gente vai pegar o Reis, né, o que é o 457,5 e o widgets, tá? Então 457.5 e o widgets eu dei um Ctrl C, então para precisar lembrar só de um, tá? Então 457.5 vou vir aqui no filtro de ordens e vou fazer a mesma coisa. Então o Reis 457.5 e o widgets eu vou colar aqui 889.5. Então ele já ficou no formato com o mesmo tamanho do outro formulário, porque eu estou fazendo uma imagem do mesmo tamanho, então fica coerente que eu tenha também o user form do mesmo tamanho para não ficar esquisito, tá? Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no picture, né? Vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou apontar para aquele projeto que eu tenho lá, né? Para aquela imagem que eu acabei de pegar. Vim aqui, olha, em todas as imagens e toca para todos os arquivos. Eu vou pegar aqui, olha, Filter Ordens, que é a imagem que eu acabei de fazer. E ele já vai inserir aqui para mim a imagem do jeito que ela estava lá no Canva. Tá? Então ele já ficou aqui e já ficou legal, né? Então ficou com uma interface interessante, tá? Beleza, fez isso. Agora qual que é o próximo passo que a gente vai ter aqui, tá? Eu vou precisar de alguns elementos que eu já tenho aqui dentro do meu ordens. Então eu vou pegar aqui algumas coisas, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar aqui ajuda, porque eu vou usar ajuda lá também. Eu vou pegar aqui, olha, um label, vou pegar um text box, eu vou pegar o outro label e uma caixa de combinação e vou pegar uma imagem dessa daqui, olha. Porque esses elementos aqui são elementos que já estão configurados, então fica mais fácil se eu partir deles, né? Então assim, eu trabalho menos com a programação em si, porque eu não preciso ficar reconfigurando tudo e tem mais probabilidade de que o meu projeto fique padronizado, tá? Então isso faz diferença aí, né, na prática, tá? Eu vou copiar isso daqui, vou vir aqui no meu formulário novo, né, que é o filtro de ordens, e vou colar essas informações aqui, tá? Então percebe que fica tudo já na mesma posição até, porque o formulário é igual, tem os mesmos tamanhos, então fica tudo mais fácil, tá? Só vou deixar aqui, olha, esse carinha, vou começar por ele, vou jogar ele aqui em cima, lembrando, tá? Isso aqui é uma imagem que eu estou usando para simular o funcionamento ali de um botão, ok? Então, ele não precisa ficar 100% certinho ali, só precisa cobrir ali o botão para que a pessoa, quando clique nele, funcione sem que a pessoa sofra ali, tá? Então, é importante só você tentar deixar ele mais ajeitadinho possível e fazer com que eles não se sobreponham. Por isso que a gente, estrategicamente, já deixa ali um espaço maior para o botão em si, tá? Então assim fica mais fácil de você poder trabalhar, tudo bem? Vou começar a dar nome aqui também para as coisas, tá? Então se você lembrar aqui no nosso de ordens, você vai perceber que a gente tem uma estratégia aqui de nome, né? Então IM salvar, né? IM sair e coisa do tipo. Então a gente vai manter isso também aqui no filtro, tá? Então aqui eu vou ter
o IEM salvar, posso até deixar ele com esse nome mesmo, porque é um formulário diferente, então não tem problema colocar o mesmo nome. Opa, tá dando Ctrl C, Ctrl V, mas eu já colei aqui todos, né? Eu vou colocar aqui um IEM limpar e um IEM. Aqui eu coloquei o botão de sair na imagem, eu vou ter que trocar essa imagem. Eu não prestei atenção, porque não é a lixeira que eu preciso do sair mesmo, né? Então, a lixeira que não me ajuda. Né? Então, beleza, eu vou trocar a imagem lá e me sair. Por isso eu sempre presto atenção nessa parte, tá? Vou vir aqui, vou excluir esse carinha aqui. E vou vir aqui no Canva, pegar o ícone aqui de saída, tirar aqui essa lixeira e colar ali a saída. Simples assim. Beleza, já está ali no lugar. Percebe que fica simples para você ajustar, tá? Então, caso alguma coisa aconteça. Então, toquei ali a imagem, vou vir para cá, vou fazer o download novamente. Então, JPG, eu quero só a página 8, né, que é a página atual. Pronto, baixar. Ele vai fazer o download ali para mim, por isso que eu nem fechei aqui o Canva, tá? Então, sempre deixe ele ali aberto para facilitar a sua vida. Vou vir aqui na pasta, vou lá em Downloads, tá aqui a imagem já baixada, Ctrl X. Trouxe aqui para o projeto, Ctrl V. Agora eu vou vir aqui no meu User Form, vou vir aqui na imagem, né, no Picture, que está aqui no Bitmap, que é a imagem que eu puxei, e vou puxar a imagem que eu acabei de baixar, que é essa daqui, Filter Warnings, né, porque eu deixei o mesmo nome, e pronto, já alterou ali o meu ícone, né, sem eu precisar me preocupar muito, tá? Então assim fica mais fácil para a gente trabalhar, tudo bem? Beleza, fechamos isso aqui. O próximo passo que a gente vai ter, né? Eu vou começar a trabalhar aqui com alguns itens, tá? Então, primeiro, eu vou pegar isso daqui, olha, e eu vou fazer com que essa minha imagem aqui, ela faça a saída mesmo, tá? Então, eu não quero isso aqui tudo, tá? Before, drag over, não sei o que, porque isso daqui é um controle de imagem, então ele não tem o evento clique que a gente sempre usa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui clique, abre e fecha parênteses. Pronto, agora ele vai passar a funcionar como se fosse um botão. E nesse caso aqui é bem simples, né? Quando a pessoa sair dali, usando o botão de sair, ela não vai atualizar o filtro. Então aqui é um load me. A pessoa abriu o formulário, fechou o formulário, mas não quis aplicar aquela mudança de filtro que ela utilizou, tá? Então já fica ali o One Me, já fica certo para você. Toda vez que a pessoa clicar ali, ele vai fechar o formulário. Então rodou, clicou, saiu, né? Então já funcionou ali pra gente, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui com esses botões, a gente vai fazer depois a parte de codificação de forma mais separada, vai ser fazer a ajuda aparecer, esse tipo de coisa, tá? Mas isso a gente vai fazer em outro momento. Outra coisa agora é a gente começar a colocar as caixas aqui em seus devidos lugares, né, e colocá-las para funcionar como deveriam, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que a gente precisa. Então primeiro aqui, olha, eu tenho data de criação 2 vezes. Por quê? Eu tenho a possibilidade da pessoa criar um range da data de criação. Por exemplo, eu quero ordens de serviço dentro do mês de junho de 2025. Então a pessoa pode colocar lá na primeira data dia 1º e na última data dia 30 de junho de 2025. Ele vai pegar esse range inteiro. Esse é o propósito aqui, tá? Então para isso a gente vai ter que colocar 2 caixas lá para data, tá? Então eu vou pegar essa daqui, então, essa primeira caixa aqui, olha, Ctrl R não, F4. E aí ele está aqui como TBOS, né, e ali LBOS. Então o nome é sempre igual, né? Então eu vou chamar aqui, ó, início cria call. Então cria call, tá? Então início cria call já me ajuda, tá? E eu vou vir aqui início cria call também. Beleza? Então ele fez aqui esses 2 itens. Vou copiá-los, tá? Ctrl C e Ctrl V. Vou colocar aqui do lado, olha. Se o último foi início cria call, esse vai ser o fim cria call. Então LB fim cria call, tá? Mesma coisa aqui no TB. Então TB fim cria call. Beleza. Próxima informação que eu tenho é o departamento. Departamento é caixa de combinação, porque a pessoa vai fazer seleção, né? Então aproveitar que eu já deixei uma caixa de combinação aqui embaixo, vou puxá-la para cá. Então esse aqui vai ser departamento, né? Então LB, vou chamar aqui de departamento, débito, TB débito.
Beleza, né? Então a próxima informação, né, vai ser o solicitante, né? Solicitante, galera, a gente tem também, a gente já colocou aqui, olha, como opções, tá? Ele também é caixa de combinação, tá? E depois eu vou ajustar a questão de tamanhos e tudo mais, por isso que eu não estou me preocupando com os tamanhos das caixas ali agora, tá? Então eu vou copiar esse daqui, Ctrl+C e Ctrl+V, vou colocar ali do ladinho, e aqui eu vou chamar de solicitante, tá? Então LB, LB mesmo, solicitante, e o CB, solicitante, tá? Beleza, então aqui ele fez as duas estratégias, solicitante de departamento. Próximo, data desejada, né? Então data desejada é o mesmo caso do outro, ele também tem início e tem fim, né? Então eu vou vir para cá e fazer o seguinte, vou copiar, olha, essas duas aqui já, Ctrl+C, porque são duas mesmo, e já vou colar duas aqui também do lado, tá? Então vou pegar aqui, olha, LB, início desejada, TB, início desejada. E aqui vou chamar de LB, fim desejada, e o TB, fim desejada. Tá? Então aqui ele vai, já vou montando essa estrutura, percebe que já está ficando uma cara mais interessante ali, tá? Depois disso, tá, eu vou ter o seguinte, vou ter aqui a categoria, que é a caixa de combinação, vai ser a última que eu vou colocar aqui, porque é a última que cabe ali. E aí eu já vou para a linha de baixo. Beleza, já ficou até legal aqui a distribuição. LB, categoria, CB, categoria. Beleza, ótimo. Aí outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, né? Agora eu vou vir aqui, olha, tipo de serviço, também é caixa de combinação. Então eu só vou dar um Ctrl+V aqui, porque eu já tinha copiado caixa de combinação mesmo. Tá? Vou deixar ela aqui. Aí uma coisa que me incomoda aqui agora é, por exemplo, esse carinha tá com tamanho diferente desse. Isso me deixa maluco, mas depois eu vou arrumar isso aqui para ficar do tamanho mais legal e distribuir. É mais fácil, tá? Você não se preocupar com isso agora, coloca todos os controles que você precisa colocar e depois você volta ajustando essas informações para que elas fiquem ali mais agradáveis para você, tá? Então, essa questão de layout você sempre pode mudar depois, então é mais fácil de trabalhar, tá? Então, enfim, mas esse carinha aqui, então, vai servir aqui para o tipo, né? Então, vai ser LB tipo. E o CB tipo. Beleza, né? Então fizemos ali os dois. Eu vou ter o tag, né? Tag é text box. Text box não, tag é caixa de combinação também, porque é o tag do maquinário, né? Então também é caixa de combinação ali, tá? Beleza. Então LB tag e o CB tag. Beleza. Depois eu vou ter aqui a descrição do maquinário e a categoria do maquinário. Então vai ser uma caixa de combinação e uma caixa de texto. Já vou até aproveitar essas aqui, olha, que já vai ficar certo. Então LB Desk Mac. E eu vou ter aqui o TB Desk Mac. E eu vou ter aqui o LB Cat Mac. É categoria aqui mesmo, né? Categoria. Beleza. E aqui eu vou ter o LB. É o CB Cat Mac. Beleza. Aí depois eu tenho a localização, né? Então a localização, o que vai acontecer com a localização? Percebe que aqui ela não aparece, porém aqui no maquinário a gente criou uma coluna de cadastro de localização. Então também são opções, tá? Então outra caixa de combinação. Então eu vou colocar aqui do lado. Vai virar o LB localiza cal, ou local só. LB local e o CB local. Beleza? Próxima informação que a gente vai ter, né? Então vou vir aqui para ordens de novo. Deixa eu retornar aqui na parte que a gente parou.
vai ser o funcionário responsável. Funcionário responsável, né? Eu tenho lá a minha base de funcionários que a gente também já criou. Então ele também é ali caixa de combinação, status é combinação, aqui é texto e aqui é texto. Tá? Então eu vou colocar as 4 caixinhas lá pra gente. Tá? Então caixa de combinação, 2 caixinhas de texto e uma caixa de combinação. Ctrl C e Ctrl V. Então é nessa estrutura aqui que a gente precisa. Vou deixar eles aqui embaixo por enquanto. Depois eu vou ajustar isso daqui, tá? Então, mas é essa ordem. Aí eu vou ter aqui então, né, o responsável, LB resp, CB resp. E aí eu vou ter a data de conclusão. Então aqui vai ser o LB início conclusal e o TB início conclusal, tá? A mesma coisa aqui para o fim. Então LB fim conclusal, TB fim conclusal. E por último, eu vou ter aqui o status. Então LB status e o CB status. Beleza, então aqui a gente fez, né, uma estrutura que vai caber todas as informações aqui pra gente. Percebe que ela tá meio bagunçadona ainda, mas a gente vai ajustar isso aqui para ficar mais organizado, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora, para a gente poder dimensionar esse user form de forma mais fácil, um teste que eu gosto de fazer é realmente escrever alguma coisa ali dentro, né? Então fica mais fácil para você poder entender se aquela sua caixa tem tamanho suficiente ou não para as informações que você precisa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ou você pode rodar o formulário e verificar isso, ou vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um item que é de data, por exemplo, vou vir aqui, olha, no valor dela, tá? Então aqui no value dela e vou escrever uma data, por exemplo, 31 de dezembro de 2025, tá? Então, olha o espaço que a data ocupa ali dentro, tá? Então, percebe que é um espaço muito grande, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui, olha, data de criação também, né? Então, eu vou fazer, primeiro eu vou até selecionar esses carinhas aqui. Então, esses dois aqui também são data. Aí depois eu tenho aqui, olha, data também, tá? Então, aqui, esses dois também são data. Esse daqui não é data, esses dois aqui são datas. Então, pegar esse e esse outro par aqui, as datas estão sempre em par, porque sempre tem início e final. E esse outro aqui, então eu peguei todas as datas de uma vez e vou diminuir aqui o tamanho, vou diminuir aqui o tamanho desses elementos para que fique mais agradável. Então percebe que já vai me sobrar um espação aqui só de fazer isso, tá? Então vou ajustar aqui agora, né? Então é só arrastar aqui ajustando, tá? Então já vai ficar bem mais agradável. Deixa eu juntar esses outros dois aqui também. E esses outros dois aqui também, né? Então, depois eu posiciono eles nos melhores lugares, tá? Mas, e aqui eu posso tirar, né? Não preciso mais me preocupar com essa informação aqui para não esquecer esse valor ali que ficaria com uma sombra, né? Próximo campo que eu tenho aqui é o departamento, né? Então, departamento vai ser uma palavra, tá? Então, o departamento ele está aqui do lado. E percebe que departamento, aí vai depender da tua empresa, mas vai ser basicamente uma palavra ou coisa do tipo. Então eu não preciso de um campo muito grande. O que eu vou fazer ali, né? Eu vou utilizar uma estratégia de número de caracteres para poder ter uma noção se esse tamanho aqui faz sentido ou não. Então eu vou vir aqui no value, vou colocar zeros, por exemplo, que zero ocupa bastante espaço. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caracteres ali. Então percebe que um texto, né, com um tamanho de 20 caracteres cabe legal aqui nesse campo de departamento. Então ele está agradável ali para mim, tá? Então não vou mexer no tamanho dele. Estou contente com ele, vou só encostar ele aqui de novo, tá bom? Beleza, então posso tirar aqui também esse valor, tá?
Mesma coisa eu posso fazer para outros campos, tá? Então vamos ver esse carinha aqui, ó. Solicitante. Solicitante, nome. É muito comum que você coloque nome e sobrenome, nome completo, coisa do tipo. Então esse daqui eu vou dar um espaço maior para ele. Então eu vou baixar aqui e vou aumentar ele aqui, olha. Para que caiba ali o nome. Eu quero ver se cabe o nome com um nome mais comprido. Não tem problema. Vem aqui em velho e escreve, sei lá. José Aparecido. Opa. José Aparecido da Silva Leme, sei lá, por exemplo. Então percebe que mesmo o nome ali um pouco maior, ele ainda vai caber com conforto, ali fica mais agradável para a pessoa. Tá? E daí você pode julgar na sua condição se está bom, se está muito grande, muito pequeno aí para você e vai ajustando isso. Tá? Já vai encostar ali com a questão das outras datas, que a gente já mexeu, turno, né? Turno não, que está escrito turno ali, categoria. Categoria, nesse caso aqui é a categoria de trabalho, né? Então, e aqui eu coloquei coisas maiores, né? Então, com duas palavras, com manutenção preventiva, né? Então, manutenção elétrica, coisa do tipo. Então, eu imagino a utilização de palavras maiores nessa condição, principalmente se você estiver trabalhando com caminhos ali, com áreas, né, que tem nomes mais técnicos, às vezes os nomes acabam sendo muito grandes, né? Então, sei lá, manutenção de transformador, não sei o que. Então percebe que vai ter uma estrutura maior, vai precisar de mais tamanho, de mais espaço. Então eu vou pegar isso aqui e vou aumentar aqui também a caixa, tá? Então para que ele caiba ali um texto maior. Então já fica mais coerente ali pra gente, tá? Vamos vir aqui para essa segunda linha. Na segunda linha eu vou ter aqui a parte de tipo, né? Tipo vai ter a ver ali com também os cadastros que a gente está fazendo aqui, e tipo, percebe que de novo, né, ele tem aqui um nome também um pouco maior, tá? Então pode ter um nome um pouco maior. Então eu vou fazer isso aqui, olha, eu vou pegar esses carinhas aqui, eu não quero pegar os de baixo, então eu vou tirar eles aqui da minha seleção, né? Então eu vou usar o Ctrl ali para poder fazer essa limpeza, tá? Então eu não quero esses aqui, vou jogar esses aqui lá pro canto, por exemplo, tá? Depois eu posso vir puxando eles aqui de novo, não tem problema ter saído de lá por enquanto. Só vou aumentar aqui o tamanho dessa caixinha aqui, olha. Então já vou deixar ela, sei lá, até aqui mais ou menos, aí já me ajuda a ficar um pouco mais coerente ali também, tá? Depois eu vou ter aqui, olha, qual que é o próximo campo? O próximo campo é o tag. O tag é pequenininho, né? Então o tag normalmente é, né, uma informação pequenininha. Aqui ainda colocamos tag gigante, mas normalmente tag de maquinário não é um negócio tão grande. Então eu vou manter esse tamanho que eu já tenho aqui, que caberia ali um texto médio, digamos assim, fica coerente também com a parte de cima. Depois eu vou ter aqui a descrição, né, do maquinário. Descrição de maquinário eu quero um campo maior, então eu vou ajustar aqui aumentando também essa janela, tá? Vou ter ali a categoria do maquinário, né? Então aqui, vindo na parte do maquinário, categoria, eu vou entender que eu posso ter um nome também um pouquinho maior, então eu vou dar um pouco mais de espaço para ela. Vou pegar esses dois aqui, olha, vou jogar aqui embaixo por enquanto, para poder aumentar aqui minha categoria, né, fazendo ele caber ali, tá? Então percebe que eu vou dando aqui os espaços conforme eu estou entendendo o que eu tenho necessidade, tá? O próximo é localização, né? Localização eu estou colocando aqui como linha de produção 01, por exemplo, mas você pode ter também nomes maiores ali, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse carinha e vou completar aqui o espaço que sobrou, tá? Então assim vai dar um espaço também maior para a pessoa poder fazer esse preenchimento, tá? Vou vir aqui para baixo, deixa eu arrastar esses caras aqui para a direita e vou colocar o meu próximo campo aqui, olha. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui, né? Próxima informação que eu tenho ali é essa daqui, que é o de responsável. Responsável, de novo, é a mesma questão, lá é nome, né? Então nome de pessoa eu sempre gosto de deixar um espaço maior, porque tem gente que tem nome comprido, né? Então eu vou colocar aqui na mesma altura, né? E vou aumentar aqui também o tamanho, tá? Então, opa, vou aumentar aqui também o tamanho para ficar mais fácil ali para a pessoa poder digitar um nome maior, coisa do tipo. Depois aqui eu tenho os dois campos de data, né, que eu não preciso me preocupar tanto com eles, tá? E por último, né, eu tenho aqui a parte do turno, tá? Então na parte do turno, do status, né, status é mais tranquilo, então normalmente é uma palavra. Então para mim aqui tá ótimo esse tamanho, tá? Então eu vou só encostar eles aqui também. E vou juntar aqui porque ele ficou um pouquinho afastado. Beleza. Então
Então percebe que ó, já ficou com uma cara mais agradável ali. Ah, Lucas, mas eu não gostei porque está sobrando espaço. Eu não gostei porque tem ali sei lá, uma área diferente. Não tem problema, você pode ir ajustando isso aqui. Se você quiser, só volta lá no campo. Você pode até jogar esses botões talvez aqui em cima, coisa do tipo, da forma que você achar aí mais interessante, tá? Dependendo da sua situação, você pode até fazer um layout com tamanho diferente também, para tentar aproveitar um pouco mais do layout ou coisa assim. Eu não vou alterar muito isso daqui. O que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida, né? Eu percebo que aqui, olha, eu estou pegando quase que metade desse carinha. Então eu vou lá no Canva, eu vou ajustar isso daqui, olha, para que ele pegue quase que metade, tá? Então na verdade eu peguei metade ali. Eu vou subir, eu vou subir esses carinhas aqui, olha. Deixa eu pegar eles aqui certinho. Então eu vou subir eles aqui, encostando ali em cima, e vou trazer esses carinhas para cá, olha. Então assim eu consigo ter uma janela, não vou mexer no tamanho da janela, nada do tipo, mas uma janela que seja mais adequada para o tamanho que eu estou usando lá, sem que fique esquisito com relação ao meu layout como um todo, né? Então assim, eu vou deixar essa área aqui em branco, não vou me preocupar com isso, e a pessoa, quando ela olhar, ela vai entender que isso daqui é um espaço que acabou sobrando, mas vai dar a impressão de que o quadro atrás ele se ajusta ao número de informações que você tem, que fica legal, tá? Às vezes eu vejo o pessoal nessa parte aqui exagerando, querendo colocar muita coisa do tipo. Isso não fica muito legal, porque eu quero manter o padrão do meu projeto, tá? Então lembra disso, o layout ele não precisa ser inchado de coisas, não precisa ter foto, não sei o que em todo lugar, porque isso acaba fazendo com que o projeto fique esquisito no fim das contas. Então é mais fácil você ter uma coisa mais simples, tá? Mas a pessoa vai olhar e vai falar, não, foi feito um trabalho mais profissional, porque a gente tem aqui uma visão de identidade, a gente tem aqui uma visão de padronização que está sendo mantida em todas as janelas que a gente está trabalhando. Então isso é mais importante, tá? Então novamente eu vou salvar isso daqui, vou criar aqui, olha, vou fazer o download, vou baixar aqui como JPEG, e eu errei, eu pedi para ele salvar tudo, vou cancelar aqui, apesar que ele concluiu antes de eu conseguir salvar, eu esqueci de trocar aqui para ele salvar só a página 8, né? Então deixa eu vir aqui, página atual, agora sim. Então beleza, vai fazer o download novamente. Ok, então ele já baixou ali para mim. Vou vir aqui na pasta, vou vir lá em downloads, vou vir aqui em cima. Deu tempo de excluir lá. Vou dar um Ctrl X ali, deleta essa daqui e salva a nova, né? Então já está lá. É só eu vir aqui agora no F4, venho aqui em Pictures, né? Trocar esse bitmap pelo novo, acionando aqui já direto esse carinha aqui. E aí percebe que já deu certo, né? Então já ficou certinho, já vai aparecer aqui numa cara legal. Se eu rodar aqui o formulário, né, você vai ver que ele já tem uma cara interessante, lembrando, né, tem que fazer toda a mecânica agora dessas caixas e coisas do tipo, mas já fica bem agradável ali na sua estrutura, tá? Outra coisa que ele tem que fazer é o seguinte, esse user form ele tem que abrir toda vez que a pessoa clicar no botão de filtrar. Então eu tenho que vir aqui no sistema, estou aqui na ordem de serviço, quando a pessoa clicar nesse botão aqui, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova sub, então private sub imfiltraOS underline, e aqui eu vou colocar o clique, né, que é o evento que eu quero, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou falar para ele que FR, né, então, e aí vai ser o nome que eu coloquei aqui, filtro warnings, ponto show, tá? Então agora quando eu rodar esse formulário, que é o formulário principal, acessar, vier aqui em ordens e clicar aqui, ele vai aparecer já o nosso user form de filtro. E aí olha o que eu falei, né? Percebe que mesmo não tendo tido o trabalho de fazer uma imagem do tamanho certinho, né, sobrando espaço aqui embaixo, ele fica legal na prática, porque ele tem tudo a ver com o resto ali do meu formulário, tá? Tem que só lembrar de trocar as imagens ali, deixa eu até ajustar isso. Quando ele tocou, a gente tem que ajustar a posição aqui das imagens que estão aqui embaixo, né? Então é só a gente pegar elas daqui e posicionar elas aqui na nova região, tá? Então senão não vai funcionar, né? E vou rodar aqui, agora sim, agora a posição, os botões estão nos lugares certos, né? Então assim eu consigo fazer com que ele trabalhe de forma legal. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A gente montou aqui o layout dos filtros. Na próxima aula a gente vai começar a fazer as mecânicas, né, de trabalho aqui desse user form, para manter também a padronização aí do projeto em si, manter o profissionalismo do projeto. Tudo bem? E eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.